Belo vai chegar com as informações do Timão. Tem novo técnico ou dinizismo no Corinthians aí, Marco Belo? Boa tarde. Fala, Leandro Boldaquian, pessoal deste Papo de Craque. Primeiro tempo, o Corinthians contratou ontem o técnico Fernando Diniz, que foi sempre, desde o princípio, a primeira opção da direção corintiana, desde a demissão do técnico Dorival Júnior após a derrota por 1-0 para o Internacional no último domingo. O Corinthians tinha pressa. O executivo de futebol Marcelo Paz, inclusive no pronunciamento no domingo, disse que queria que o novo treinador já estivesse no banco de reservas na quinta-feira contra o Platense, na partida que acontece na Argentina pela Libertadores da América, a estreia do Timão na Libertadores da América. Para que isso acontecesse, a contratação precisaria ser rápida. E para ser rápida, nada melhor do que um treinador desempregado. Então, o primeiro motivo pelo qual o Corinthians contratou o Fernando Diniz foi a pressa. O segundo motivo foi o seu jeito de lidar com os jogadores, um jeito mais firme, mais duro. O presidente Osmar Stabile e o executivo Marcelo Paz, eles entendem que este grupo de jogadores do Corinthians está muito relaxado. Junto com Fernando Diniz, vem o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli. Eles assinaram um contrato até o final desta temporada, que é o final do mandato do presidente Osmar Stabile, ou seja, o presidente assinou com Fernando Diniz um contrato apenas até o final de seu mandato, o que é a forma mais correta. Fernando Diniz já jogou no Corinthians entre 97 e 98, atuou por 50 partidas pelo Timão e conquistou o Campeonato Paulista de 1997. Foi campeão da Libertadores, da Recopa e do Campeonato Carioca pelo Fluminense como treinador e estava no Vasco da Gama, tinha sido demitido antes de assinar contrato com o Timão. Estava no Vasco, foi demitido, estava livre e assinou o contrato com o Corinthians até o final do ano. Diniz já chegou ontem ao Corinthians, hoje já comandou o treino pela manhã no CT Joaquim Grava e às 2h30 da tarde concederá entrevista coletiva de apresentação à imprensa. Amanhã comanda mais um treino pela manhã, aí o time viaja para a Argentina e quinta-feira Fernando Diniz já estará no banco de reservas para a partida contra o Platense, estreia do Timão na Libertadores da América. Dia que ele não podia. Tá certo, Marco Belo, chegando o Diniz no Corinthians. E aí, pessoal, vocês, não que seja uma novidade, ontem nós aqui já abordávamos esta possibilidade, o Marco Belo trouxe ontem que seria o plano A. Plano A este que foi confirmado e teremos então Guilherme Lage, Loco Diniz no Corinthians. Por que você deu esse suspiro? Porque você tem que dar uma respirada funda pra falar desse tema, né, Lê? Fernando Diniz, ainda mais no Corinthians, cara. Você tem que dar uma respirada funda pra falar do Diniz e outra do Corinthians. Quase sempre. E os dois juntos, então, é quase um yoga que você tem que fazer antes de comentar. O que você quer saber? Fala pra mim. Eu quero saber, você gosta da ideia, você imagina que tenha um efeito prático logo de cara? Uma coisa é certa, assim, o que o Diniz fazia, que era uma coisa, todo mundo faz hoje, que é aquela saída com o goleiro, né? Pode reparar, quase ninguém dá chutão pra frente, então todo mundo joga hoje. Posso começar? Letra A. Pediu pra furar a fila. Não, tudo bem, vamos lá, a gente tá aqui num debate. Não, é o seguinte. Ele pediu com jeitinho, né? Eu acho importante. Eu acho bonitinho, né? Obrigado. Eu acho importante gerenciamento de expectativa. Isso tá? é muito bom. Gerenciamento de expectativa. Esse é o Muito grande bom. problema que as pessoas têm dificuldade no futebol. Não só no futebol. O que o Marcelo Paes deseja com essa troca de treinador, tá? Que o time jogue ou evolua ofensivamente. Acho que o Diniz tem ferramentas para isso. Até olhando para o elenco do Corinthians, você vê jogadores com qualidade no passe, por exemplo, e podem desenvolver a equipe. André, Carrilho, Bidon, Garro e por aí vai. Memphis, Yuri Alberto. São jogadores qualificados. Agora, a troca visa melhorar o time ofensivamente. Mais do que isso,
todo mundo espera que ele conquiste. Porém, eles estão tirando um treinador que conquistou pelo Corinthians e que conquistou nos últimos clubes em que passou, exceto na seleção brasileira. E está trazendo um treinador que não conquistou nos últimos clubes em que passou, certo? Ao mesmo tempo que eles entendem que a equipe deve evoluir ofensivamente, o Dorival nunca foi um retranqueiro. Quando o Marcelo Paes fala, o trabalho bateu no teto, mas que teto é esse? Porque a família Dias conquistou um título importante em cima do rival e saiu logo na sequência. O Dorival conquistou uma Copa do Brasil e ninguém imaginava o Corinthians campeão da Copa do Brasil e saiu logo na sequência. Então que teto é esse? Ah, mas o Corinthians estava mal no Campeonato Brasileiro. Mas há quanto tempo o Corinthians não faz um grande Campeonato Brasileiro? Então o que eu quero colocar aqui pra vocês é o seguinte: de fato, o Fernando Diniz, quando a gente fala a respeito dele, é uma bipolaridade de opiniões. Tem gente que adora o Fernando Diniz e tem gente que odeia o Fernando Diniz. É o entusiasta e o cara que odeia. Não tem o meio termo. Ele pode dar certo no Corinthians? Pode. Mas é muito mais fácil ele não conseguir. Porque é um ambiente extremamente difícil, desafiador para qualquer treinador. Então eu acho que a direção vende uma ideia que não é fácil. Mas você também não acha que o Diniz ele encontrou outros trabalhos com esse perfil em outros lugares? Pro Vasco, Fluminense, quando ele chegou não eram mil maravilhas. Ele encontrou dificuldades nesse cenário todo que você trouxe. Sim. Então ele vai ter de novo no Corinthians. Ele vai ter essa experiência. Talvez acho que o Corinthians tem uma proporção maior pelo tamanho da torcida e tudo mais. Mas ele geralmente ele é contratado nessas situações. Chega mesmo. Mas todo treinador é contratado nessa situação. Então você quer dizer o quê? Que ele vai ter essa dificuldade de pegar o Corinthians nesse cenário todo e trabalhar isso? Eu acho que, no final das contas, é muito difícil vencer no Corinthians, principalmente no atual momento do clube, certo? Sim. É uma catástrofe, porque as últimas administrações acabaram com o clube, certo? O Dorival, pra mim, passa longe de ser um péssimo treinador, só que eles vendem a ideia de que realmente é fácil. Então basta ofensivamente o time se desenvolver que vai virar uma máquina. Mas era difícil ganhar Libertadores com o Fluminense também, ele ganhou. O Dorival conseguiu que nenhum dos últimos treinadores do Corinthians conseguiu, que é levantar troféu, né? Tirando o Ramon Dias. Cara, o que eu quero colocar aqui pra vocês, todo mundo sabe que no Corinthians o problema não é treinador. É o externo, né? Muitas vezes que acaba trazendo pra... Não, é o campo também. O Marco Belo deixou isso muito claro ontem. Gente, o Dorival caiu, não foi por causa do trabalho dele. O time parou de jogar. Por que o time parou de jogar? Porque nas entrevistas coletivas, o Belo ontem falou explicitamente. Nas entrevistas coletivas, ele passou a criticar algumas questões, alguns jogadores, algumas formas disso, daquilo, etc e tal. E aí o que aconteceu? Porque assim, eu não consigo entender uma equipe que tá voando e de repente não quer mais saber. Parou de fazer afaguinho nos jogadores? É por isso? Não sei, eu não sei. Mas assim, pra mim é muito claro. Entendeu? E o Diniz é a mesma coisa. Se o grupo comprar ideia e tiver afim e curtir o trabalho dele e a pessoa dele e ele... Porque o Diniz, ele tem essa característica de blindar o jogador, de cuidar do jogador. Os caras normalmente gostam dele. Exatamente. Ele sempre tem o grupo nas mãos. Mas aí ele vai lá e xinga o cara ao vivo, né? Então, aí ele tem os deslizes deles de explosão, né? Um cara temperamental, é um cara que surta, né, em determinadas situações que a gente já viu acontecer algumas vezes, mas eu acho que o foco dele, o forte dele é esse. Se ele vai dar certo, pra mim, é uma grande incógnita. Eu vi algumas comparações interessantes dos times que o Diniz teve à disposição e se esse Corinthians seria muito melhor, né? Eu dando uma olhada até, Cruzeiro, São Paulo, Vasco, Fluminense... Foram os elencos levantados. Nem colocaram o do Santos, por exemplo, né? Enfim, eu tava... Ele trabalhou no Santos? Trabalhou no Santos, Trabalhou no Santos. Nossa, apaguei da minha memória. Quando?
Ele trabalhou no Santos no ano do rebaixamento. Muito rápido, né? Se não estiver enganado, no ano do rebaixamento ou um ano antes. Ele ficou muito pouco tempo no Santos. É rapidinho aqui pra levantar que eu não lembro de verdade. Pra mim, apaguei da memória a passagem dele pelo Santos. Vamos recorrer ao SofaScore. É isso, já tô nele, ó. O Fernando Diniz passou pelo Santos em 2021. Ficou quanto tempo? De maio a setembro. 4 meses, 31 jogos. Meu Deus do céu, que vergonha. Antes da primeira passagem pelo Vasco, tá? Foi o primeiro trabalho dele depois do São Paulo. 3 meses depois que ele saiu do São Paulo. 4 meses. Mas, cara, tratando-se de Santos é a média. Não, o Carille não ficou um mês no Atlético Paranaense, lembram disso? 5 jogos. Normal. Meu Deus. Só que ele ficou, se você pegar a média de treinadores, o Santos tem 3 treinadores por ano, não tem? Tem. 4 meses. Tem. Se você fizer 3 vezes 4, dá um ano. Dá 12 meses. Bom, Lê, então assim, eu acho que em termos de elenco, tá entre os melhores, tá? Que o Diniz já trabalhou. Se você pegar time titular... Pra mim, o do Cruzeiro, até que era um time decente, legal, mas ele trabalhou muito mal no Cruzeiro. E o do Fluminense era melhor do que esse atual do Corinthians. Tem material pra ele trabalhar. A defesa, né? Quando vocês falaram, o Ivan falou jogadores de bom passe. Reparou que você não falou ninguém da defesa? Não, mas de fato eu não coloco. Você não falou do Gabriel Paulista, você não falou do Hugo, você não falou do Gustavo Henrique. Se você olha o futebol hoje das principais equipes, os zagueiros jogam, né? Os zagueiros eles vão carregando a bola, muitos deles têm aquela levada. Você adora, zagueiro construtor, você adora, né? Eu tentei evitar esse termo, né? Mas ele leva a bola até a intermediária, percebe que toca de lado, mas ele fica ali como uma espécie de... O zagueiro que tem capacidade, precisa ter capacidade de dar um passe também. Quebrando uma linhazinha. Exatamente, entre linhas, entendeu? Entre linhas. Teu atacante vem te pressionar, de repente você já acha um meia, você não acha nem o volante. Há um passe lá, espetáculo. E por isso, por exemplo, que ele colocou o Felipe Melo na zaga no Fluminense. Justamente. Assim, o problema nesse caso é a teimosia, tá? Porque essa ideia de sair jogando com os zagueiros, com o goleiro, a gente vê no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então não existe a saidinha do Diniz. É um recurso que todos os clubes do mundo procuram utilizar. Ao invés de dar chutão, você sai jogando ali no campo de defesa com os defensores. O problema é, quem enfrenta os times do Diniz, vamos subir a marcação porque eles não vão dar chutão, eles vão forçar a barra e a gente vai conseguir recuperar essa bola lá. Porque você olha o Palmeiras, a ideia não é sempre começar no campo de defesa? Quando aperta, o que o Carlos Miguel faz? E assim, essa estratégia tá tão manjada e realmente, cara, a gente trabalha no campeonato alemão, Lê. Você vê, sei lá, o 13º do campeonato alemão saindo jogando. É normal. Toma gol porque erra na saída, é normal. O segundo, o terceiro, todo mundo tenta sair jogando e erra. O Bayern de Munique tomou um gol outro dia no jogo que eu tava transmitindo, que recuaram uma bola dentro da pequena área pro Kim Min-jae lá, e ele se enrolou, não sabia se dava chutão ou não, o cara travou quase em cima da linha, foi gol. O Bayern de Munique, a gente tá falando do time que mais tem qualidade pra sair jogando. E assim, eu acho que tem muita dificuldade de avaliação, porque assim, uma coisa é um erro individual, a outra coisa é o erro por conta da saída de bola dessa forma, entendeu? O que o Hugo Souza fez recentemente de dar um chute, de tentar um passe no meio e errar, não é por conta da saída, é um erro individual. Técnico, né? É um erro técnico. E assim, tá tão manjada essa estratégia que alguns times estão começando até a fazer o contrário, que é voltar a ficar espetando bola, ficar lançando, ou ficar tocando um pouquinho até o adversário subir, e aí você... Flamengo faz muito isso, né? Aí você estica essa bola, enfim. Eu acho, Lê, que tem material pra ele trabalhar. Essa história de que o Diniz precisa de tempo, especialmente o Diniz, gente, é o que o Ivan falou, hoje em dia todo mundo faz a saída de trás, trocando passes e tudo mais, e o Diniz, ele já passou por várias situações, vários clubes diferentes e até seleção, pra ele entender um pouquinho também que ele precisa começar a dar resultado rápido. Funciona assim pra todo mundo, cara. Exatamente. E eu acho que ele já está experiente o suficiente para saber disso. Eu imagino até que possa ter um efeito positivo rápido. Mas o médio prazo, eu acho preocupante. Os números do Diniz nos últimos trabalhos são muito ruins, cara. E por conta das instituições que ele pega também, né? Principalmente no brasileiro. Muito ruim, mais derrota que vitória. Vou dar uma passadinha no chat aqui, tem MC Esporte. Vamos tentar responder as perguntas que a gente consegue aqui, meu caro Ivan Drago. Olha só, Ana Cruz, Corinthians e Santos não são os técnicos, são as instituições. E pode incluir o São Paulo. Posso aqui? Deixa eu ver. Pode. Claro. Olha a situação do Arboleda. Há quanto tempo ele não tá causando? Deve ter tanta coisa que a gente nem imagina, que a gente nem sabe. São clubes doentes que procuram uma pessoa para curá-los da noite pro dia. Quando o Diniz dirigiu o São Paulo, não tinha presidente direito. O presidente estava lá. O Ivan lembra bem.
Era o Leco, mas tava abandonado. Meu Deus. Era o treinador e os jogadores. E o Pássaro. O Edinaldo Benito. Pessoal, falam que o Corinthians é um bando de loucos. Nada melhor do que um próprio louco para comandar o elenco. Combina. É assim, a forma como ele reage à beira do gramado, eu acho que isso contagia de alguma forma. Claro, ele não pode passar do ponto com relação aos jogadores, mas viver o jogo ali como o Abel também se comporta à beira do gramado...